Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos nós aqui para mais uma sexta-feira de estudo. Mais uma sexta-feira estaremos estudando aqui as preciosas parábolas de Jesus. E a parábola de hoje, da qual a gente vai fazer uso para exposição, para estudo, para aprendizado da nossa vida, é a parábola do fariseu e do publicano. Parábola essa que está aí localizada no Evangelho de Jesus, narrado pelo evangelista Lucas, no capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9. Então, querido irmão, querida irmã, que já está entrando aí para fazer parte conosco de mais uma noite de estudo, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo de número 18, no seu versículo de número 9 em diante, onde nós vamos estar começando aí mais um estudo de mais uma parábola do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando a vocês que é sempre bom que vocês usem aí esse dedinho abençoado de vocês para compartilhar, né? Para que mais vidas tenham acesso a esse material, mais vidas tenham o alcance da interpretação dessas parábolas. Então eu te convido a desde já você já compartilhar. Você que pode, você que faz parte de grupos de joga pra rolo, grupos de venda no Facebook, já sai compartilhando aí para que outras pessoas também tenham esse privilégio que nós estamos tendo de estudarmos aqui a palavra do Senhor. Então nós vamos orar, como sempre fazemos, vamos orar, depois eu vou saudar com a paz do Senhor aí os que já estão conosco e vamos diretamente entrar na leitura, no entendimento, na interpretação, na explicação e no final, na aplicação da parábola, tá bom? Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos concedeu segundo a Tua infinita misericórdia. Ó Deus bondoso e fiel, pedimos ao Senhor que no nome de Jesus receba a nossa vida na Tua presença e que nos dê, Senhor, sabedoria para entendermos agora mais uma parábola que o Teu Filho Jesus fez uso para trazer ensinamento às nossas vidas. Portanto, Pai, no nome de Jesus, receba a mim, receba os Seus filhos que comigo fazem parte dessa sala de estudo na noite de hoje. Que seja uma noite marcada pelo entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos e queridas, como eu falei a vocês, abre aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 18, Lucas, capítulo 18, no seu versículo de número 9. E a minha saudação de paz vai aí aos nossos irmãos, vou ver aqui, a nossa irmã Ana Paula Bittencourt, Joana Dark, Mário Ribeiro e Hudson Calazans. Esses são os que estão aparecendo aqui para mim, tá? Como sempre falo, tem mais gente aí, só que eu só consigo visualizar quem comenta alguma coisa aqui. Então, como esses que eu citei aqui, entrou agora a nossa irmã Antônia Ferreira. Deus te abençoe, tá, minha filha? E a todos vocês que estão fazendo parte comigo nessa noite, que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, tá bom? Nossa irmã Ana Paula, nossa irmã Joana Dark, nosso irmão Hudson Calazans e família, o Mário Ribeiro e a sua casa também, e a nossa irmã Antônia Ferreira. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tenha aí uma noite marcada pelo entendimento da poderosa e preciosa palavra de Deus. Como eu disse, está aberta a Bíblia aí? Lucas, capítulo 18, no seu versículo 9, vai dizer o seguinte. Vamos ler a parábola? E disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam as outras pessoas. 2 homens subiam ao templo a orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta forma: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros,
e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estava em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E digo-vos isto: este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então essa parábola é mais uma parábola do nosso Senhor Jesus. Nós vamos agora entender o cenário da parábola, vamos entender o ambiente na qual ela foi proposta, narrada, dita, contada, e aí sim nós vamos partir para a explicação e no final de tudo, a parte que eu mais gosto, a aplicação da parábola nos dias de hoje. Então, bom, vamos lá, pedacinho por pedacinho. Estamos hoje aqui com a parábola do publicano e do fariseu, ou do fariseu e do publicano. Você que vai assistir aí talvez pela primeira vez, toda sexta-feira, às 19 horas, aqui na minha página do Facebook, eu estou ministrando esse estudo sobre as parábolas de Jesus, tá? Toda sexta-feira, às 19 horas, na minha página no Facebook, eu estou ministrando esses estudos sobre as preciosas parábolas de Jesus. Então você que vai assistir a primeira vez, aí pode dizer: poxa, eu já perdi então outras parábolas. Sim, você perdeu outras parábolas, mas há a possibilidade de assisti-las também. Você não vai perder, você tem a oportunidade de ir de encontro a essas outras parábolas que estão localizadas no meu canal do YouTube. Então você que está assistindo aí pela primeira vez e não é inscrito no meu canal do YouTube, PR Adriano Rocha. Vou repetir de novo. PR Adriano Rocha. Você vai lá no YouTube, coloca lá P maiúsculo, R minúsculo e Adriano Rocha. Vai aparecer lá o meu canal. Você se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação lá, dá like, que é o joinha, nos vídeos que já existe, e você pode assistir todas as outras parábolas. Todas as parábolas que eu já dei estudo até aqui estão lá no meu canal. Deixa eu só reprisar aqui, para você que vai entrar hoje aí pela primeira vez, saber quais foram as parábolas que eu já ministrei aqui, quais foram as parábolas que eu já dei aula aqui, que já apliquei aqui no nosso conteúdo presente e que estão lá no meu canal para você ter a oportunidade de assistir ou novamente, você que já é inscrito, ou pela primeira vez, você que ainda não se inscreveu. Olha, eu já ministrei aqui a parábola do samaritano, juiz iníquo, semeador, dos 2 filhos, do grão de mostarda e do fermento, do mordomo infiel, do construtor de uma torre, as bodas de Canaã, parábola das bodas. Semana passada ministrei a do joio e do trigo e hoje a do fariseu e do publicano. Ah, pastor, eu quero assistir as outras parábolas. Como que eu faço? Você que já é inscrito, é só ir lá no meu canal do YouTube e assistir novamente. Você que não é inscrito, é só se inscrever. PR Adriano Rocha, se inscreve lá e já assiste as outras parábolas, já dá joinha, um like, compartilha, comenta e vai ser bênção aí para a nossa vida, tá bom? Tendo dito isso, vamos direto aqui ao assunto em questão, que é a parábola do fariseu e do publicano. Minha saudação de paz aí aos irmãos que entraram depois que eu cumprimentei os outros, né? Eu vi aí o nosso irmão Uberlan, o nosso irmão Edson Teixeira, o seu Edson, a nossa irmã Vera Verinha, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá? É uma honra ter vocês aqui comigo. Deixa eu virar a câmera para cá de novo. É uma honra ter vocês aqui comigo, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês sempre. Sejam bem-vindos sempre, tá? É muito bom tê-los aqui. Então vamos lá. Hoje nós vamos andar por tal caminho. Acabamos de fazer a leitura aqui da parábola, que está em Lucas capítulo 18,
no versículo 9 em diante, e nós vamos andar aqui por 4 caminhos para chegar ao entendimento do que Jesus queria falar quando mensurou, quando falou, quando contou essa parábola. O primeiro, com quem ele falava. É sempre bom, no estudo de um texto, saber com quem o personagem central ali está falando. No nosso caso aqui, o personagem central é Jesus e ele está falando a alguém. Ele está contando essa parábola para uma pessoa ou para um grupo. Então sempre é bom entender quem é que está falando e para quem que está sendo dito alguma coisa, com quem essa pessoa está falando. No nosso caso aqui, Jesus está falando e existe um grupo de pessoas ouvindo, os fariseus e os seus discípulos também. Então, com quem Jesus está falando? Com os fariseus e com os seus discípulos. Já demos o primeiro passo, já estamos sabendo aí. E isso vale para qualquer texto bíblico, tá? É sempre bom começar por esse caminho. Primeiro, quem está falando? Com quem está falando? Aí você vai chegar a uma conclusão do assunto em questão. O que essa pessoa está falando? Já sabe com quem está falando? Já sabe quem está falando e com quem está falando? Agora o segundo passo é saber sobre o que está falando. Nesse caso aqui, nós vamos entender sobre o que Jesus falava quando essa parábola foi contada. Qual era a conversa? A conversa começa no capítulo de número 18. Ou melhor, a conversa começa no capítulo de número 17. Essa conversa aqui, que vai dar origem à parábola do fariseu e do publicano, ela começa de uma conversa. E aonde essa conversa começa? Ela começa no capítulo 17 do Evangelho de Jesus narrado por Lucas, no seu versículo 26. E olha o que diz o versículo, ou melhor, versículo 20. E olha o que diz o versículo 20 do capítulo 17. Primeiro a gente vai analisar com quem Jesus falava. Já identificamos que ele falava com os seus discípulos e com os fariseus. Sobre o que Jesus falava quando essa parábola foi contada. Aí a gente tem que voltar alguns versículos antes. No nosso caso aqui, voltamos a um capítulo antes. Estamos lendo a parábola no capítulo 18 e voltamos ao capítulo 17 para saber sobre o que Jesus estava falando. Aí nós vamos ver aqui, no capítulo 17, no versículo 20, que ele está sendo interrogado pelos fariseus. Olha o que diz o versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e lhe disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Então a gente já sabe como começa a conversa. Já sabe que Jesus está falando com os seus discípulos e já sabemos que Jesus está falando com os fariseus. Qual é o conteúdo, o ritmo da conversa? Ele está falando sobre o reino de Deus. Ele foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus vão perguntar o seguinte: ei, quando vai vir o reino de Deus? Aí Jesus fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus não vem com aparência que se pode olhar com os olhos. O reino de Deus, ninguém pode dizer, ele está aqui, ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus já começa dando um tapa sem mão nos fariseus. Por quê? Porque eles estão interrogando ele, mas com a pretensão de pegá-lo em algum mole, que ele deixasse a desejar nas palavras, para que eles pudessem se aproveitar da sua fala e aí colocar Jesus em maus lençóis. Na maioria das vezes que vocês verem conversas entre Jesus, fariseu, saduceu, escriba, sacerdotes, anciões, esses indivíduos que ora citei estão querendo pegar Jesus numa falha para prejudicá-lo. É raro
um momento que um líder religioso ia até Jesus para aprender, que é o caso de Nicodemos. Nicodemos é uma exceção, mas a regra é que toda vez que esses homens procuravam Jesus, era para colocá-lo em maus lençóis diante de uma palavra mal colocada, de uma posição exposta herética. Eles queriam pegar Jesus, eles queriam prender, ou se possível matar, como mataram mais à frente Jesus. Então o que eles queriam sempre era interrogá-lo para que ele deixasse uma palavra solta, e aí pegassem essa palavra e colocasse ele em maus lençóis. Então qual é a pergunta que vai dar origem a uma conversa? E essa conversa vai dar origem a duas parábolas. A primeira parábola é a parábola do juiz iníquo. Essa eu já ministrei aqui, então eu não vou entrar diretamente nela. A segunda parábola é a parábola do fariseu e do publicano. Jesus quer responder esses homens aqui e aos seus discípulos. E para responder, ele vai contar duas parábolas. A primeira parábola é a do juiz iníquo. A segunda parábola é a do fariseu e do publicano. Então a gente já sabe que Jesus está falando com os seus discípulos e que Jesus está falando com os fariseus. A gente já sabe que a conversa da qual eu vou fazer agora uso aqui, para você entender por que a parábola foi contada, tem uma conversa. Aí dessa conversa nasce a parábola. Mas antes de você saber qual é a conversa, vocês precisam entender que o começo de tudo vem de uma pergunta. Qual a pergunta? Ei, quando o reino de Deus vai vir? Jesus dá logo uma resposta. De cara, o reino de Deus não tem aparência exterior. Ninguém pode dizer, ele está aqui, ele está ali, porque ele está dentro de vós. Aí Jesus vira do versículo 22 do capítulo 17 e já começa a falar com os discípulos. Preste atenção que isso aqui é muito importante. Jesus é interrogado pelos fariseus no versículo 20 do capítulo 17. E qual é a pergunta que lhe é feita em forma de interrogação? Quando vai vir o reino de Deus? Ele responde: o reino de Deus não tem aparência exterior, ninguém pode dizer está aqui, está ali, porque está dentro de vós. Aí no versículo de número 22, Jesus vira para os discípulos. Está dizendo aqui, e disse aos discípulos. Então Jesus começa respondendo os fariseus, que está no meio da multidão ali perguntando ele, responde os fariseus e vira para os discípulos e começa a falar com eles sobre a vinda do Filho do Homem. E olha o que ele começa a dizer. E disse aos seus discípulos, versículo 22 do capítulo 17, dias virão em que desejais ver o Filho do Homem e não vereis. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade até o céu, até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Muitos comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, e até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça para tomá-los. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para buscá-los. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder a sua vida, salvá-la-á. E digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. Duas estarão juntas moendo numa tomada. Uma será tomada e a outra deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. E eles responderam e disseram, quem? Os discípulos responderam a Jesus:
onde, Senhor? E ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntará também as aves. Então repare o seguinte, já estamos caminhando para o entendimento da parábola do fariseu e do publicano. Mas antes, precisamos fazer um caminho que nos leva até ela. Eu não poderia pegar aqui a parábola do fariseu e do publicano e explicar e aplicar ela sem antes entender aonde ela nasceu. Então ela nasce numa interrogação sobre o reino de Deus. Jesus responde os fariseus e volta para falar com os discípulos. Porque a pergunta é sobre a vinda do reino de Deus. A pergunta é sobre o final dos tempos. A pergunta é o que vai acontecer no final de tudo. Então Jesus começa a falar com os discípulos. E sobre o que ele começa a falar? Aí agora vai dar origem a pergunta dos fariseus, dá origem a uma conversa, e nessa conversa dá origem a duas parábolas. A primeira, a do juiz iníquo, que ensina sobre o dever de orar e não cessar. E a segunda é a parábola do fariseu e do publicano, que tem um ensinamento muito importante na área social e na área religiosa. Então Jesus começa a contar a eles o seguinte, olha, o Filho do Homem vai ser retirado de vocês, tá? E depois ele vai voltar. Só que antes dele voltar, vai acontecer isso, isso e isso. E é bom que vocês estejam apercebidos. Então, com essa conversa, Jesus lança a primeira parábola, que eu já ministrei ela aqui. Você que quer saber qual a interpretação da parábola do juiz iníquo, eu te convido aí no meu canal do YouTube para saber melhor. Eu não vou voltar a interpretá-la aqui, senão eu perco tempo na interpretação da parábola do fariseu e publicano, que é a parábola de hoje. Jesus conta a parábola do juiz iníquo, e essa parábola tem uma explicação. Vou dar aqui só uma explicação superficial. Quer saber melhor? Vai lá no YouTube e você vai me ajudar e se ajudar também. A explicação da parábola do juiz iníquo é Jesus ensinando seus discípulos. Mas enquanto isso não acontece, e enquanto eu não venho, porque eu vou morrer, Jesus já estava dizendo aos discípulos, eu vou morrer, vou ser levado aos céus, e vou voltar para buscar vocês. Mas enquanto eu não volto, enquanto isso não acontece, enquanto esses acontecimentos sobre a vinda do Filho do Homem não se estabelece, vocês precisam estar em contínua oração. Vocês precisam estar sempre vigilantes em oração. Deixa eu abrir a porta aqui, porque o gato aí que está caminhando muito aqui. Vai lá, vai. Jesus dizendo, vocês precisam estar sempre em oração. Por isso que ele conta a parábola do juiz iníquo, que é uma mulher viúva que fica importunando o juiz, e o juiz acaba respondendo ela porque ela importunava ele. Então o sentido dessa parábola é que todos devem orar sem cessar. Como aquela mulher orou, ou melhor, pediu ao juiz insistentemente, foi atendida. Então Jesus está ensinando o dever de orar e não retroceder na oração. Jesus está orando, ensinando aqui nessa parábola do juiz iníquo o dever de estar sempre em oração, constante oração. Pegando a interpretação dessa parábola e jogando no contexto da conversa sobre a vinda do Filho do Homem, o que Jesus quer dizer aos seus discípulos? Olha, enquanto essas coisas que eu acabei de dizer a vocês não acontecem, fiquem firmes em oração. Fiquem firmes na busca. Fiquem firmes na comunhão comigo. E qual é um dos caminhos da comunhão? Oração, gente. Então é Jesus falando para os seus discípulos, fiquem firmes nos joelhos dobrados. Porque será difícil os dias que vão anteceder a minha volta. Será difícil os dias que vão anteceder a minha busca. Quando eu vier buscar a vocês, vai ser difícil os dias. Então fiquem firmes em oração. Aí alguém pode dizer, poxa pastor, mas Jesus falou isso a eles,
mas não aconteceu a volta de Jesus com eles. Sim, não aconteceu. Então a gente tem logo um entendimento aqui, que Jesus mensurou ou falou essa parábola para ensinar esses discípulos sobre algo que eles iriam viver, mas também para ensinar os futuros discípulos, que somos nós. Por exemplo, nesse contexto de volta de Jesus, de volta do Filho do Homem, os discípulos não estavam inseridos, mas eu e você estamos. Então Jesus, quando fez uso dessa parábola aqui, ele ensinou os discípulos que estavam ouvindo ele na hora ali, para ficarem firmes, porque esses homens passaram por adversidades inúmeras, eles foram assassinados também, eles morreram por causa da causa do Evangelho também, e só não desistiram porque obedeceram Jesus no entendimento dessa parábola do juiz iníquo, que era perseverar em oração. Então a vida de oração desses homens levaram eles a resistir a toda a oposição que sofreram dos seus perseguidores, do Império Romano, dos fariseus, dos saduceus, de muitos que mataram esses homens. Então o que Jesus está ensinando para eles? Fiquem firmes, porque enquanto eu não volto, vocês vão sofrer muito aqui embaixo. É isso que está sendo comentado com eles aqui. Essa é a conversa. Está falando. E como aconteceu nos dias de Noé? Jesus está falando da mesma forma que foi no dia de Noé, que comiam, bebiam, ninguém percebia nada, veio o dilúvio e ó, puf. Da mesma forma que aconteceu nos dias de Ló, que comiam, bebiam, vendiam, ninguém ficou percebido, veio o fogo do céu e vup. Jesus está dizendo, vai acontecer isso de novo, mas é com a minha vinda. E para que vocês não sejam pegos de surpresa, como a galera do Noé e do Ló foram, vai aqui uma recomendação. Aí Jesus lança a parábola. E qual é a recomendação intrínseca dentro da parábola? Qual é a recomendação na parábola? Orem sem cessar. Estejam firmes em oração. Estejam firmes na busca. Estejam firmes na intimidade comigo. Para que quando vier os dias maus, vocês não percam a força e acabam ficando pelo caminho. Porque Jesus disse, eu vou ser levado aqui, ó. Ele fala. Mas primeiro, no versículo 25 do capítulo 17. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por essa geração. Jesus está dizendo, primeiro eu vou ser pego, reprovado por essa geração, morto por ela. Aí depois, como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer. O povo vai perder a percepção e vão ficar desapercebidos. Eu vou voltar e quem não tiver ligado comigo vai ficar e sofrer o dano. No dilúvio, morreram nas águas. Em Sodoma e Gomorra, morreram no fogo. E com a volta de Jesus, serão encerrados numa prisão eterna para todo sempre, da qual Deus e a sua palavra falam muito bem. Então Jesus está prevenindo aos discípulos dizendo, quanto ao reino de Deus, vocês precisam ficar percebidos de uma coisa. Eu vou, mas volto. Mas antes de eu voltar, algumas coisas vão acontecer. E para que vocês não sejam envolvidos, consumidos, prejudicados por essas coisas, vai aí o primeiro recado de Jesus. Fiquem firmes em oração. Porque essa parábola, gente, embora fale de uma mulher que fica perturbando um juiz, não quer dizer que nós devamos ficar perturbando Deus. Porque o conteúdo e a explicação da parábola é uma só. A parábola é sobre o desejo, tá aqui, ó, versículo 1 do capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca
desfalecer. Então, qual é o objetivo da parábola do juiz iníquo? Não é dizer que eu tenho que ficar importunando Deus para Deus me atender, não é isso. O objetivo da parábola do juiz iníquo já está sendo dita no versículo 1 do capítulo 18, que é orar sempre, sem cessar e sem desfalecer. Então é Jesus já dizendo para eles, eu vou, um dia volto, mas enquanto não volto, vocês vão passar por mal bocados aqui embaixo. E para que não desfaleçam, para que não percam as forças, para que não abandonem o barco, fiquem em oração. Os discípulos passaram por isso? Passaram. Eu e você hoje estamos passando da mesma forma que eles? Talvez não. Ninguém está sendo morto aqui por causa do Evangelho. Eles foram mortos. Mas nós estamos passando por dias difíceis. Estamos passando por dias de investidas espirituais na área interior. A nossa mente, a nossa alma tem sido atacada de diversas formas pelo diabo para nos fazer esmorecer, desanimar e perder a fé. E o diabo também tem usado coisas no campo exterior. O diabo não só ataca a gente no campo interior, nas emoções, nos sentimentos, nos pensamentos, na espiritualidade. O diabo também ataca no campo exterior. E nesse campo exterior, nós temos visto muitas batalhas. Domingo agora vai ser travada uma batalha, porque o diabo quer colocar mensageiros seus na Câmara dos Vereadores. O diabo quer colocar um mensageiro seu sentado na cadeira de prefeito para continuar de modo indireto semeando a cultura do reino das trevas. Porque, gente, deixa eu dizer uma coisa, eu não vou falar de política não, mas é só de uma visão espiritual. Cuidado com deputados de esquerda. Esses homens e mulheres que trabalham da esquerda, eu digo sem medo de errar, são instrumentos do diabo para implantar de modo indireto, na surdina, e às vezes até escrachado, mas a princípio é de modo velado, escondidinho, por debaixo dos panos. Eles são instrumentos do diabo para implantar a cultura do reino das trevas. Eu vou citar aqui 3 coisas que o governo de esquerda, nesses deputados que estão vindo aí, candidatos a vereador, a prefeitura, 3, eu vou dizer só 3, tem muito mais. Mas como eu não quero perder tempo aqui falando de política, eu vou falar só 3 coisas que são instrumentos da esquerda, que são instrumentos do reino das trevas. Aborto, ideologia de gênero e liberação das drogas. São 3 artimanhas do diabo para de modo sorrateiro implantar o reino das trevas. Porque o anticristo precisa de um terreno onde a maldade é boa, onde o crime é legalizado. Porque se o anticristo vier para um ambiente onde a sociedade faz só o bem, ele não vai ser aceito, porque ele é a personificação do mal. Então ele precisa preparar o terreno dele com coisas que ele se agrada. Homossexualismo, drogas, aborto, criminalização da verdade e liberação da mentira. Então vigiem. Aproveitem domingo agora para colocar sentado lá pessoas que defendem o que vocês acreditam. Não só como base de fé, principalmente de fé, mas também como base de socialmente correto. Não ao aborto, não à ideologia de gênero e não à liberação das drogas. Não a essas coisas que não convêm a Deus e nem a sua palavra. Tendo dito isto, Jesus agora está preparando os seus discípulos, porque eles irão passar por isso tudo. Eles irão passar por esses dias difíceis. Então Jesus faz o quê? Libera essa parábola dizendo para eles, vocês precisam orar. Então agora a gente já sabe com quem Jesus estava falando, com os fariseus e os seus discípulos. Já sabemos sobre o que ele estava falando, que é o meu segundo pontozinho aqui na minha anotação. Sobre o que ele falava? Estava falando sobre a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem. E para isso incentivou seus discípulos
a continuarem em oração, com a parábola do juiz iníquo. Qual o objetivo da parábola que foi usada? A do juiz iníquo é preparar os discípulos para uma vida de oração. A parábola do juiz iníquo, que também está no capítulo 18 de Lucas, é incentivar os discípulos a continuar firmes na oração, na comunhão com ele, ligados com ele, para não sofrerem o dano das perseguições e nem das mortes que foram sofridas. Tá bom? Agora a parábola do versículo 9, que é a parábola do estudo de hoje, agora entramos nela, que é a parábola do fariseu e do publicano, já não é para os discípulos. A parábola do fariseu e publicano já é para o outro grupo que está ali. Lembra? Quais são os dois grupos que estão ouvindo Jesus? O primeiro, os fariseus, que começam interrogando a ele sobre o reino de Deus no capítulo 17, a partir do versículo 20, que é onde nasce a conversa sobre o reino de Deus, nasce a primeira parábola do capítulo 18, que é do juiz iníquo, e depois vem a parábola do capítulo 18, versículo 9, que é do fariseu e publicano, que é a parábola que está sendo estudada. Então, o primeiro grupo são os fariseus. Jesus só responde a pergunta e vira para os discípulos e começa a falar com eles. Então, a parábola do juiz iníquo é para os discípulos, para incentivá-los a ficar firme. Quem está entendendo, coloca um joinha aí, ou bota, estou entendendo, pastor. Existem duas parábolas no capítulo 18. A do juiz iníquo e a do fariseu e publicano. A parábola do juiz iníquo é para os discípulos, porque tem dois grupos ouvindo Jesus aqui, os fariseus e os discípulos. Então, para os discípulos, ele faz uso da parábola do juiz iníquo, para dizer para os seus discípulos o seguinte: continuem orando, continuem firmes. Agora, para os fariseus, ele vai liberar uma outra parábola, que é um outro tapa sem mão, que é a parábola do fariseu e do publicano. E olha como começa a parábola do fariseu e do publicano. De cara você já vai ver que essa parábola aqui é direta para os fariseus. Olha, e disse também esta parábola. Qual parábola? Do fariseu e do publicano. Há uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos demais e desprezavam os outros. Então a parábola que nós estamos estudando aqui, agora a gente já sabe para quem é. Aí já responde a minha terceira pergunta aqui. Qual o objetivo das parábolas contadas no capítulo 18? Já sabemos que a primeira é para os discípulos, sobre oração, e a segunda é para quem? Para os fariseus. É Jesus dizendo para eles: agora eu vou contar, eu vou falar o que mais ou menos Jesus quis dizer. Agora eu vou contar uma outra parábola aqui, a do fariseu e do publicano. E essa parábola aqui é para vocês que confiam em si mesmos e que se acham dignos, justos demais e desprezam os outros. Quem é que fazia isso, gente? Quem é que tomava essa atitude constante de achar que era o homem da cocada preta, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto? Quem é que tinha esse comportamento de arrogância, de altivez, de soberba? Os fariseus. Então fica claro que essa parábola aqui é para eles. É Jesus dizendo para eles o seguinte: e para vocês eu tenho uma conversa aqui. E qual é a conversa? Aí ele começa a contar a história de dois homens, um fariseu e um publicano, que subiam juntos para orar no templo. O fariseu, olha o que ele diz. E o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Olha como o fariseu orava: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, que roubam, que são injustos, adúlteros, e nem como este publicano. Ó, estava desprezando o coitado que estava ali. Olha o que ele diz: eu jejuo 2 vezes por semana,
e dou dízimo de tudo que possuo. Olha, que arrogância. Aí agora quem vai orar é o publicano, e olha como ele ora. Porém, o publicano, estando pé de longe, nem levantou a cabeça porque não tinha coragem, e disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Aí Jesus fala: qual Deus? Aí Jesus fala o seguinte: digo-vos, nem pergunta, ele fala logo: digo-vos que este desceu justificado. Este quem? O publicano, para sua casa. Não aquele é quem? O fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se abate será exaltado. Então essa segunda parábola do fariseu e do publicano é diretamente para aquele grupo de fariseus que estavam interrogando ele desde o capítulo 17. Jesus está mandando uma direta para eles dizendo: vocês são arrogantes, vocês são soberbos. Por que ele está falando isso? Por quê? Porque os fariseus, gente, vamos à explicação da parábola agora e vamos aplicar e terminamos o estudo de hoje. Vamos à explicação da parábola do fariseu e publicano. Por que que Jesus lança ou conta, mensura, faz menção dessa parábola do fariseu e publicano? Para os fariseus. Porque esses homens, eles se achavam justos demais por suas obras. Reparou o que ele disse aqui? Eu não sou como estes homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem tampouco como esse publicano. Quem era o publicano? Era aqueles que cobravam impostos para o império. Eles eram menosprezados e tratados pelos demais judeus como traíras, como traidores, porque aceitaram a posição de cobrar imposto do seu próprio povo. Então os publicanos eram muito mal vistos. Eles eram judeus, mas que os judeus não gostavam deles, porque eles trabalhavam para o Império Romano e cobravam imposto dos seus conservos, dos seus patriotas. Por isso que eles eram mal vistos pelo povo. Então os fariseus aqui, eles recebem essa parábola como lição. Por quê? Porque eles se arrogavam demais. Eles se arrogavam dizendo que seriam salvos pelas suas obras. Olha o que eles falam: eu oro 2 vezes por semana fazendo jejum, eu dou o dízimo de tudo, eu não sou como essa ralé aí, desses pecadores miseráveis. Olha a pretensão dos fariseus. Então quando Jesus conta essa parábola, a explicação é essa: é para dar uma lição nesses fariseus, dizendo: a salvação não é por meritocracia, a salvação não é por serviço feito para o reino, a salvação é um serviço do reino feito para vocês. Não há nada que vocês possam fazer para ser salvo, mas tudo de bom que vocês fazem é porque foram salvos. Essa é a verdadeira visão da graça. A graça me salvou e agora, porque fui salvo, pratico boas obras. Então eu não pratico boas obras para ser salvo. Eu não pratico boas obras para herdar o reino dos céus. Eu não pratico boas obras para ser salvo do inferno. Eu pratico boas obras porque fui salvo do inferno. Então é a salvação pela graça, que significa favor imerecido, que não vem do homem, é pela fé, não vem do homem para que o homem não se arrogue. Jesus já fala isso. Lá em Efésios capítulo 3, o apóstolo Paulo fala isso à igreja de Éfeso, dizendo: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem do homem para que o homem não se glorie. Então a palavra de Deus já deixa claro que a salvação não é pelas obras, é pela graça. Agora as obras é o resultado de quem foi alcançado pela graça. Quando eu identifico alguém que foi salvo, pastor? Quando a sua conduta de vida muda e as suas atitudes são de boas obras. Quando os frutos do Espírito lhe aparecem na vida. Quando aquele que era arrogante se torna alguém alegre. Quando aquele que era
incompassivo, que perdia paciência por qualquer coisa, agora é longâmino. Como aquele que era praticante de maldade se torna uma pessoa bondosa. Como aquele que odiava, agora ama. Então o resultado da salvação leva os indivíduos às boas obras. Não é as boas obras que levam o indivíduo à salvação. Porque se eu crer que são as minhas boas obras que me levam a ser salvo, eu estou anulando a graça. E se eu anulo a graça, eu anulo a salvação de Cristo no Calvário. Porque se eu posso ser salvo pelas minhas próprias obras, por que Jesus teve que morrer? Entendeu aí? O perigo de acreditar que você é salvo porque ora, que você é salvo porque jejua, que você é salvo porque vai para o monte, que você é salvo porque lê a Bíblia todo dia. Você não é salvo por essas coisas que eu acabei de dizer. Você é salvo pela graça. Aí, a salvação pela graça vai te dar prazer em orar, em jejuar, em ir ao monte, em ler a Bíblia. Entendeu agora? Entendeu como é que funcionam as coisas segundo a Bíblia? Porque quem acha que está sendo salvo pelas suas próprias obras, está anulando a graça. Bem assim, não tem o que conversar. Quem acha que está sendo salvo porque parou de beber, está sendo salvo porque parou de adulterar, está sendo salvo porque parou de roubar, de mentir, de fazer tudo que não presta, se acha que está sendo salvo porque parou de fazer tudo isso, está se enganando. Você parou de fazer tudo isso porque foi salvo. O Espírito de Deus que vem no ato da salvação está te convencendo dessas coisas. E por ser convencido por ele da morte, do pecado e do juízo, você decidiu mudar de vida. Então logo, as atitudes que você toma de agora em diante, depois de ter levantado a mão para Jesus, não são atitudes suas. Porque você gostava daquilo que fazia. Você gostava da bebedeira, você gostava do adultério, você gostava de tudo que não presta. Agora, o fato de ter largado tudo isso, não é porque você decidiu largar, é porque alguém que agora mora em você te convenceu dessas más obras. Logo, você só é salvo porque a graça te alcançou e o Espírito habita em você, e agora o Espírito está fazendo a obra redentora, que é te convencendo para largar essas coisas que são prejudiciais à sua fé e à salvação da sua alma. Entendeu aí? Ficou claro? Então o que Jesus quer dizer para esses homens é isso. Vocês se arrogam dizendo: nós somos melhor do que fulano e ciclano, porque a gente faz isso, faz aquilo. Os fariseus, eles eram um grupo religioso da época que tinham muita pompa. Quem eram os fariseus? Eu vou explicar para vocês isso agora. Existiam 3 grupos muito poderosos na época. Eles eram grupos religiosos e também políticos. Os fariseus, os saduceus e os helênicos. Os fariseus era um grupo mais conhecido. Esse grupo, chamado fariseus, eles envolviam tanto política como religião. Só que eles eram o estereótipo da religião. Eles se vestiam todos certinho, eles oravam na praça, eles viviam fazendo jejum para todo mundo ver, eles davam esmola, eles davam as ofertas para todo mundo ver no templo, eles se arrogavam da sua maneira de viver. Eles se achavam os bambambam da fé. Parece que esse povo de hoje que fala: eu oro tantas horas por dia, eu leio a Bíblia 20 vezes no ano, eu não peco, eu não penso besteira. Parece bem com esse grupo aqui. E são esses. No tempo atual, os fariseus são aqueles que se arrogam melhores do que os outros, só porque oram mais, só porque leem mais a Bíblia, só porque são mais santos, entre aspas, eles se julgam melhores. Então o que Jesus está dizendo aqui para os fariseus? Vocês são sem noção. Vocês acham que o fato de jejuar, de devolver dízimo, de estar todo dia no templo,
de participar de todos os cultos no templo, vocês acham que são melhor do que os outros. É uma religiosidade prepotente, uma religiosidade altiva, arrogante. Não é o fato de você, agora eu vou aplicar, tá? Agora eu vou começar a aplicação. Não é o fato de você orar, não é o fato de você ser mais espiritual do que o outro que te faz alguém melhor do que ele. É isso que Jesus está falando aqui para esses fariseus. Vocês se arrogam ser justificado só porque faz isso tudo. Só porque não rouba, só porque não mata, só porque não adultera, só porque dá dízimo, só porque jejua, só porque ora toda semana, acha que são melhor do que os outros. Aí Jesus dá uma lição dizendo, o publicano, que era a pessoa mal vista, desceu justificado. Ou seja, Jesus está dizendo isso aqui, ó. Eu vou falar do jeitinho. O que Jesus estava dizendo ali com essa parábola. Jesus está dizendo o seguinte, olha fariseu, vocês que acham que só porque oram mais, jejuam mais, dão os dízimos certinho, não falta um culto, vocês estão achando que isso torna vocês justificados. E não é. Tá vendo esse publicano aqui? Sabe o que torna um homem justificado diante de Deus? Arrependimento. Jesus está dizendo, esse homem foi humilde. A sua humildade em reconhecer que é um pobre e miserável pecador fez ele ser um indivíduo aceito por Deus. Já vocês, arrogantes, que batem no peito dizendo que são os santarrões, vocês receberam de Deus um não. Enquanto esse que se humilhou, que é um pecador declarado, recebeu de Deus um sim. Aplicando isso no dia de hoje, e eu termino o estudo, isso se dá na vida dos crentes de hoje, que acham que pelo fato de orarem mais, jejuarem mais, lerem mais a palavra, estarem mais vezes nos cultos, contribuírem mais, podem se achar melhor do que os outros. Do que aquele que talvez está começando a fé agora. Eu vejo muita mulher achar que só pelo fato dela estar ali na igreja há anos, e ela ser do manto do mistério da oração, desprezando mulheres que chegaram agora, que ainda estão com as suas vestimentas um pouco curtas, que ainda têm sentimentos carnais aflorando. Quem não pode fazer besteira na igreja é você, que se diz santa, e que está na igreja o tempo todo, orando, jejuando, falando em língua. Agora a tua irmã que está chegando agora, ainda está no processo. Eu já fui acautelado por uma situação dessa. Uma irmã se sentiu indignada por ter uma irmã na igreja que era pecadora. Só que a irmã é nova convertida. Ela está tendenciosa a pecar quantas vezes for da vontade dela. Ela está no trabalhar de Deus ainda. Ah, essa irmã só vem para a igreja com roupa curta. Claro, ela está começando a fé. Quem não pode botar roupa curta é você que já está 20 anos na igreja, já faz parte da mesa de oração, já é manto do remanto do mistério, ora pra caramba, lê a Bíblia pra caramba. Você que não pode. Agora o que acontece é isso, é achar que só porque é uma mulher santa, pode depedrar, julgar, escorraçar da igreja as que estão mais fracas na fé. Na realidade, a senhora deveria fazer o contrário. A senhora deveria ser um exemplo de vida. A senhora deveria ser um exemplo de mansidão. A senhora deveria ser um exemplo de doutrina bíblica. A senhora deveria ser um exemplo de mulher de Deus, para que essa pecadora que você tanto condena fosse alcançada por Deus através da sua maneira de viver. E isso também serve para homens que chegaram na igreja só porque estão na igreja há 10, 15, 30 anos e botam o seu terno e a sua gravata e a sua Bíblia debaixo do braço e falam em língua e entregam profecia, e porque pregam na igreja e porque são obreiros, acham que podem menosprezar os outros irmãos. Ah, mas esse irmão aí
ainda faz isso, faz aquilo. Claro, ele está em tratamento. Ele não é como você, glória, um grande homem de Deus. Ele não é como você, um semideus na terra. Não, ele é mais fraco na fé. E o seu papel como homem de Deus que diz ser, eu estou falando assim, tá, gente? Não é porque vocês estão me ouvindo aqui na live sejam essas pessoas, não. Entendam isso. Como esse meu vídeo vai para o YouTube, como esse meu vídeo vai rodar o Facebook aí, e centenas de pessoas vão assistir, eu tenho um vídeo meu aqui no Facebook que tem 500 visualizações. Então, como esse meu vídeo vai rodar o Facebook inteiro e também o YouTube, eu estou falando nessa altura porque é bem provável que caia na mão de homens que têm essa atitude. É bem provável que caia na mão de mulheres que tenham essa atitude. Eu não estou querendo dizer que você, que me ouve, eu tenho 10 pessoas ao vivo aqui, 10, que vocês 10 que me ouvem são essa pessoa não, tá bom? Não fica chateado não. Eu não estou querendo dizer que é você que está me ouvindo agora aqui ao vivo, que é o praticante dessas coisas, não. Mas como esse meu vídeo não é só para vocês, é um vídeo que vai ter uma abertura maior, vai para o canal do YouTube, vai para o Facebook, alguém vai compartilhar esse. Eu tenho um vídeo meu que vai para os Estados Unidos, que vai para a França. Então, para que quando chegar lá e cair na mão de quem tem que cair, eles aprendam que não é o fato de eu ser um pastor que me dá autoridade de pisar no novo convertido, ou até no irmão mais velho na igreja que caiu. Todos nós estamos sujeitos a tropeço. Todos nós estamos sujeitos a errar. O que eu que estou de pé não posso fazer é pisar em quem caiu. O que eu que estou de pé não posso fazer é excomungar quem caiu. O que eu que estou de pé não posso fazer é zombar, depedrar e julgar quem caiu. O meu papel de homem de Deus não é ficar vendo quem está pecando na igreja. É ficar vendo quem caiu, para usar essas mãos aqui, não para apontar e nem para bater, mas para levantar, para que o nome do meu Senhor seja glorificado. Então essa é a lição da parábola do fariseu e do publicano. É ensinar eu e você que não devemos ser como esse fariseu, que excomungou os pecadores e se achava o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Que essa parábola de hoje sirva de instrução, de sabedoria, para que até eu e você, agora eu falo conosco aqui, eu e você não caiamos nesse caminho de achar que o fato de sermos homens e mulheres de Deus, no caso das irmãs, somos melhores do que os outros. Na realidade, estamos todos num patamar só. Por isso que Jesus diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem. Não tenho nenhuma indicação de parábola. Você que quer indicar uma parábola para o próximo estudo, coloca lá no meu mensage. Não bota aqui no comentário, não. Bota lá no meu mensage. Vai lá no meu mensage, me chama aí depois de acabar e coloca lá, pastor, ministra sobre a parábola tal, tá bom? Você que vai assistir esse vídeo no YouTube, também pode indicar uma parábola. É só comentar aí no YouTube qual é a parábola que você quer. Você que tem o meu zap, manda lá uma parábola para que eu possa estudar com vocês aqui. Até a próxima e que Deus abençoe. Sexta-feira que vem estaremos juntos aqui de novo para mais um dia de estudo das preciosas parábolas de Jesus. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima. Vamos agradecer ao Senhor? Pai, muito obrigado por tudo que nos permitiu nessa noite. Dê ao teu povo uma noite de paz, debaixo das tuas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém.